Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do BP Class. Hoje vamos falar um pouco sobre operações básicas dentro do Blue Prism. Se esse é seu primeiro acesso, o primeiro vídeo que você está vendo, aqui na descrição do vídeo vamos ter o link para você acessar os vídeos anteriores, que é uma playlist chamada BP Class. Caso você ainda não viu como se faz a instalação ou overview da ferramenta, é só acessar aqui. Bom, hoje vamos falar sobre operações básicas dentro do Blue Prism. Vamos trabalhar um pouco mais com o objeto, um pouco mais detalhados, vamos colocar a mão na massa. Então, com o seu ambiente já logado, conforme estou aqui, você vai vir na aba Studio, vai vir aqui nessa parte de objetos e você vai clicar com o botão direito. Quando você clicar com o botão direito, vai ter essa opção de Create Object. Você vai clicar em criar o objeto, vai nomear ele, você vai dar um Next, e aqui você vai clicar em Open Business para ele poder abrir o objeto, certo? Para vocês se familiarizarem, esse é o ambiente do BP, é onde vamos desenvolver essa estrutura, ele é uma estrutura de fluxograma. Então, basicamente, você desenha todo o fluxo do robô do formato que você quer, do layout que você quiser. Então, por exemplo, eu tenho um start e um end aqui, que é onde o robô começa e onde ele finaliza, não exatamente dessa forma, mas de uma forma bem generalizada. Então, se eu quiser arrastar, deixar para o lado, ou enfim, você consegue, certo? Vamos trabalhar com uma page chamada Action 1. A gente só vai reutilizar ela porque ela já veio por padrão criada, ela sempre vem. Então aqui a gente pode até renomear ela, a gente pode colocar aqui, ó, clicar com o botão direito. Você vai vir aqui, você vai clicar bem aqui em cima com o botão direito, vir em Rename, vamos colocar aqui Operações, certo? E dá um Enter. Percebe-se que a gente já tem uma página chamada Operações. Falando um pouco sobre a ferramenta do Blue Prism, temos alguns recursos que vamos utilizar. Do lado esquerdo, a gente tem algumas opções. Então, por exemplo, temos ponteiro, temos o link, que é para poder ligar um step dentro de outro, que é conforme qual que é o fluxo que o robô vai seguir, é baseado através do link. Temos o block, que ao decorrer do curso vou explicar. O read, que é para fazer leitura, o write para escrever, o navigate para ter ações. Aos poucos a gente vai aprendendo. Hoje vamos falar especificamente do Data Item. O que é o Data Item? Que é esse campo aqui. O Data Item nada mais é do que uma variável na linguagem de programação. O Data Item ele serve para você armazenar dados, não importa o tipo dele, se é um tipo string, se é um tipo float, se é um tipo number, se ele é uma imagem. Se você vir aqui, você tem dois modos de criar um Data Item dentro do Blue Prism. Ou é vindo aqui e arrastando, ou você pode vir aqui, dar 2 cliques e criar. Os data itens, assim como variáveis na linguagem de programação, eles precisam ter nomes únicos. Então, se eu dou dois nomes iguais, data1 e data1, para duas variáveis, eles dariam conflito por nome. Então, vamos modificar e visualizar a estrutura de um data item. Você clica 2 vezes com o botão esquerdo do mouse, e aqui vai ter as propriedades do data item. Então, primeira coisa, o name do meu data item eu vou colocar aqui como valor 1, certo? Aqui eu tenho o tipo dela, então eu tenho alguns tipos, como por exemplo, um date, que eu poderia vir aqui, selecionar uma data. Eu tenho o tipo flag, que é verdadeiro ou falso. Eu tenho o tipo number, que é para ele só aceitar número. Eu tenho o tipo password, onde eu vou colocar uma senha e ele vai ficar somente como password. Eu tenho o tipo text, que é uma string, então eu vou trabalhar com textos. Tenho o tipo time, que é para poder pegar somente hora, e por aí vai. Hoje vamos focar em numbers, porque a gente vamos fazer algumas operações matemáticas para a gente visualizar como funciona algumas estruturas dentro do BP. Então eu criei uma variável chamada com valor 1, e eu vou definir o tipo dela como numérico. Eu tenho duas opções aqui, que é o initial value e o current value. Quais são as diferenças desses dois? O initial value é como a minha variável ela vai iniciar. Então toda vez que o meu processo iniciar e eu deixo um valor aqui, então se eu colocar um valor de 50 aqui e eu dar um OK, toda vez que a minha variável passar por aqui, ela vai ser um valor de 50. No current value, eu posso pré-definir esse valor através de um calc, que logo vamos falar sobre, mas esse valor aqui sempre vai ser fixo. Então, toda vez que o meu processo iniciar, por mais que o meu robô seja executado, por mais que eu resete o meu robô,
e por aí vai, esse valor sempre vai começar com o valor pré-definido que deixamos aqui. É como se a gente fosse deixar uma variável com um valor de início, certo? Então eu vou deixar minha variável com valor de início de 50 e o nome da variável de valor 1. Com essa segunda variável que eu criei, eu vou renomear ela para valor 2. Vou definir o tipo dela como um tipo number. Eu vou definir o valor dela para 50 também. A mesma forma, initial value, ela sempre vai começar com 50, certo? Imagine que eu quero fazer a soma dessas duas variáveis. Então, eu preciso jogá-las para algum lugar. O valor da soma desses dois. Eu poderia jogar para retornar para a mesma variável, mas vamos criar uma variável nova chamada resultado. Vou colocar o nome dela como resultado e vou definir o tipo dela como number. Uma observação que a gente não vai deixar o inicial value nela, porque ela vai receber esses valores através de um calc que eu vou explicar em seguida no meu processo, certo? Então vamos lá. Eu tenho essas três variáveis, onde eu vou fazer a soma do valor 1 com o valor 2 e jogar dentro de resultado. Como eu faço isso? Eu vou pegar essa ação chamada calculation e vou jogar aqui para o meu objeto. A lógica é sempre a mesma. Você pode arrastar ou dar dois cliques e criar, certo? Então vamos lá, vou voltar para o point. Agora a gente vai ver um pouco sobre a estrutura do calc. O calc ele serve para quê? Para a gente setar valores. Então, o calc nada mais é do que eu passar uma instrução para o robô para dizer, ó, seta tal coisa, ou faz algum cálculo, ou me retorna uma expressão. O calc ele tem N funcionalidades, como por exemplo, conversão de tipos. Então, eu poderia converter um tipo texto para um tipo number, poderia converter horas, minutos. Eu também tenho como pegar algumas coisas, como por exemplo, o usuário da máquina, o nome da máquina, sessão. Eu tenho algumas tratativas para trabalhar com texto, que aliás é o tema da próxima aula. A gente consegue trabalhar com texto. Tem algumas coisas como lógicas, então eu poderia fazer flags, enfim. São inúmeros recursos que um calc pode trazer. Aqui do lado direito, a gente tem os tipos das variáveis que a gente criou. Então, se você quiser flagar essa opção como page, a gente consegue visualizar que na page operações, eu vou ter as variáveis que eu tenho criada, e aqui, ó, em tipos, que é o tipo das variáveis, em number, eu vou ter as variáveis valor 1, valor 2 e a resultado que eu criei, certo? Então, vamos se dizer que eu quero fazer a soma do meu valor 1 com o meu valor 2. Então, a expressão, eu preciso jogar minha expressão aqui, que é a soma desses valores. Como eu faço isso? Eu pego o valor 1, arrasto para cá, ele vai ficar uma variável sempre vai ter esse formato, que vai ser dentro de dois colchetes, e o nome da variável. Valor 1 mais valor 2. Aqui eu posso validar a minha expressão, para ver se está correta a sintaxe, para ver se vai dar certo. Então, eu poderia dar um validate, que eu posso checar. Aqui ele me retornou um erro, porque não existe um resultado, porque eu estou somando esses dois valores, mas ainda eu não joguei para algum lugar. Então, se eu vim aqui e jogar para a variável resultado, e eu dar um validate, ele vai me dizer que a expressão é válida. O evaluation expression, ele serve meio que para pré-visualizar os valores que você vai fazer o cálculo. Então, aqui, ele está sem valor ainda, porque o meu processo não iniciou, e eu só defini aqueles valores de 50 para o meu valor inicial. E como o processo não foi executado ainda, ele não setaram como valor inicial da variável. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 50 no valor 1 e 50 no valor 2, e eu fazer um teste, ele vai me trazer a soma desses dois valores exatamente como ele vai executar no processo dentro e jogar dentro daquele data item chamado resultado. Certo? Aí você pode dar um OK. Vamos nomear esse calc para a gente ter uma visualização melhor. Então, vamos colocar como soma, certo? E então a gente está somando o valor 1, somando o valor 2 e jogando dentro de resultado. Vou dar um OK. Eu vou puxar o link, porque, como eu falei, é o fluxo que o robô vai seguir. Então, para deixar uma forma indentada, eu vou deixar ele sempre em um diagrama, um fluxo sempre para baixo ou para os lados. E vou vir aqui. Agora, para mim iniciar essa ação, eu preciso vir aqui no meu Start. Eu vou clicar com o botão direito. Eu vou vir em Set Next Stage e vou dar um clique. Então ele veio para esse step aqui.
Para mim executar ele, você pode vir ou por aqui, que aí ele vai ir de passo em passo, ou então ele foi e fez a soma desse resultado. Lembrando, esse resultado ele não é o initial value, então se o meu processo resetar ou se o meu processo terminar, ele vai sumir esse valor que está armazenado aqui. No entanto, os valores que estão aqui eles vão se manter porque ele se trata de um inicial value. Então beleza, esse valor está aqui, a gente fez a soma dele. Se eu quiser fazer subtrair esses valores e jogar dentro de resultado de novo, o que vai acontecer? Aqui em cima eu tenho algumas ações. Essa ação aqui é para resetar. Então todas as variáveis aonde o robô parou, a gente meio que reseta para o robô começar do início, certo? Então eu vou clicar em reset, pode observar que o meu resultado ele foi zerado, as minhas variáveis como 50 se manteram, e eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou clicar com o botão direito, vou em Set Next Stage, vou dar um F10 e F10. O resultado deu 0, que 50 menos 50 é igual a 0. Agora vamos dizer que vamos tentar fazer uma multiplicação agora. Então vai ser a mesma coisa. Eu vim aqui no meu calculation o valor que ele vai multiplicar, e eu vou resetar o meu processo, vou clicar com o botão direito e dar um F10. E o resultado 2500. Mesma coisa para divisão. Eu posso passar uma divisão, fazer ele como divisão aqui, vou dar um OK, resetar o meu processo, clicar com o botão direito, F10, F10. O resultado de 50 dividido por 50 é 1. Tem uma sintaxe que a gente precisa seguir dentro do BP, que é por padrão, que é a mesma de uma linguagem de programação. Então, se eu vier aqui e colocar vezes e sem querer eu coloco uma letra P aqui, ele vai dar erro de sintaxe, porque a expressão é inválida. Então, sempre valide para executar se seu processo está executando bem, se ele está funcionando. Certo? Essa é uma das muitas funções que um calc tem. Então, na aula de hoje, vamos operar só com operações básicas. Então, é para isso que serve o multicalc. Operações básicas, e é assim que conseguimos utilizar um calc. Certo? Agora vamos fazer um leve desafio. Eu vou vir aqui, eu vou selecionar esse calculation, eu vou pegar essas variáveis e vou clicar com o botão direito e deletar elas. O desafio é, vamos calcular a média de um aluno, certo? Então, eu vou pegar essas variáveis, vou dar 2 cliques e vou criar 4 variáveis. 1, 2, 3, 4. Eu vou clicar para o point e vou renomear elas para nota 1, o tipo number, eu vou definir um valor para ela, que o meu valor vai ser 8. Eu vou criar um data item chamado nota 2, vou definir o tipo dele para number, e vou colocar a nota dele para 5. Eu vou criar uma nota 3 e o valor dela vai ser 7. Eu vou criar a nota 4 e o valor dela vai ser 2. Certo? Para mim calcular uma média, eu preciso somar o valor de todas elas e dividir pela quantidade. Então eu vou puxar um calculation. Além disso, eu vou criar uma variável, uma quinta variável, chamada média nota, porque é onde ela vai receber esses valores da média dessas notas. Então eu vou definir o nome dela para média nota, vou definir o tipo dela como number e não vou passar nenhum valor para ela, porque ela vai receber esses valores, certo? Então vamos lá. Eu vou puxar um calculation de novo, e dentro dele eu vou passar a expressão. Lembrando, é a mesma regra da matemática, ela tem herança. Então, se eu for passar uma soma e em seguida eu passar uma divisão, eu sempre vou colocar a soma entre parênteses para ela prevalecer acima da divisão. Eu vou colocar o parênteses, eu vou passar a minha nota 1, mais minha nota 2, mais minha nota 3, mais minha nota 4. Vou fechar o parênteses por conta da herança e vou dividir esses valores pela quantidade de variáveis que tem. Eu tenho 4 notas, então eu vou dividir por 4. E eu vou jogar dentro da minha média nota. Eu vou jogar aqui, ó, vou renomear esse calculation para calcular média. Certo? Vou vir com o link, vou ligar eles
Vou resetar o meu processo, vou voltar para o point e fazer aquele mesmo passo. Set next stage, F10, F10. A média da nota desse aluno é de 5.5. Então a gente consegue passar N expressões de matemática, N equações, a gente poderia passar dentro do Blue Prism. Se você vir nessa parte de number, aqui ele tem um pouco sobre a estrutura. Então, por exemplo, calcular raiz quadrada, eu poderia calcular raiz quadrada, potencialização, divisão. O Blue Prism tem um guia que você consegue passar os valores que você quer e ele vai colar a expressão para você, certo? Agora imagine que eu quero criar uma variável nova. Então eu vou criar uma variável nova e quero fazer a soma desses valores e jogar para cá dentro. Eu quero fazer a soma desses valores e jogar para dentro dessa variável aqui. Então eu vou colocar o nome dela como soma notas. Vou definir o tipo dela para number e vou deixá-la sem valor porque ela vai receber os valores das minhas variáveis. Então ela está aqui. No calculation, ele só consegue jogar uma expressão para um lugar só. Então como que eu vou fazer para jogar a soma dessas notas para dentro dessa data item? Então aqui a gente vai utilizar um recurso chamado multicalc. É só você vir aqui, puxar um multicalc, dar 2 cliques nele. O multicalc ele tem a mesma função, a mesma funcionalidade que um calc. Só que com ele você consegue passar várias expressões com apenas uma ação. Isso facilita bastante o processo no dia a dia. Às vezes você precisa fazer mais de uma operação, então você utiliza o multicalc. Que na expressão seria a mesma coisa que eu fosse passar no calc. Seria essa expressão aqui e o store seria para onde eu vou guardar esses valores, da mesma forma que eu estou jogando aqui dentro. Então vamos lá. Eu vou copiar esses valores aqui, porque a gente já está calculando a média. Estou jogando aqui para dentro da minha média nota. Agora eu quero fazer a soma das notas e jogar para essa variável chamada soma notas. Então eu vou vir aqui em add, dentro da expressão eu vou passar a expressão, você pode clicar aqui nessa calculadora que ele vai abrir essa mesma tela, igual de um calculation normal, e aqui eu vou passar essa expressão. Eu vou passar nota 1 mais nota 2 mais nota 3 com nota 4, vou dar um OK e eu vou jogar ele para dentro de soma notas. Então eu vou colocar aqui, vou nomear esse multicalc, vou nomear ele para calcular notas, vou dar um OK, vou fechar esse calculation e vou deletar ele, certo? Então vou vir aqui com o link, vou ligar para o end, posso resetar o meu processo, botão direito, set next stage, F10, F10. Agora ele calculou a média das minhas notas e além disso somou todos esses valores e jogou para dentro desse data item. Então com o multicalc eu consigo passar várias expressões, eu consigo utilizar ele de várias formas, não só com valores, mas esse é o poder do multicalc. Bom pessoal, encerramos por aqui a aula de hoje. Então, pratiquem. Caso estejam com dúvida, caso queiram perguntar algo, chama a gente aqui no Instagram, a gente vai deixar o link do Instagram. Caso você ainda não segue a gente, vamos deixar o link do perfil. Segue a gente, tá com dúvida, nos procure. Na próxima aula vamos falar sobre strings e como manipular textos, certo? Fico por aqui e aguardo vocês na próxima aula. Obrigado, pessoal!